Maurício Carvalho, muito obrigado por ter vindo. Acho que tem duas coisas que você tem que fazer, viu? Uma, eu acho que, Eric, foi essa compreensão que normalmente a gente esquece, que é o seguinte: você vai mesmo perder a oportunidade de ouvir um dos melhores palestrantes do país agora na sua frente? Hoje eu entrevistei Maurício Carvalho, um dos grandes especialistas em desenvolvimento pessoal do nosso país. Já tendo ajudado milhares de profissionais no seu desenvolvimento na carreira, hoje ele vai abordar um tema super importante que muitas vezes é pouco valorizado, que é criação de hábitos. Se você acredita que isso pode fazer você ou alguma pessoa melhor, então mostre esse vídeo para a pessoa que você mais gosta, para que ela também seja uma pessoa melhor. E aí, gente, tudo bem? Hoje mais um super convidado, é o Maurício Carvalho. Muito obrigado por ter vindo. Era meu. Gente, vamos falar hoje sobre como ter bons hábitos. Ele tem uma super experiência com isso, então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, beleza? Legal. Maurício, muito obrigado por ter vindo. Maurício, fala um pouquinho mais sobre quem você é e com que você trabalha. Eric, eu faço esse trabalho hoje, durante bastante tempo da minha carreira, fiz esse trabalho em empresas, fui um carreirista, né? Cheguei a ser diretor de banco ali com 28 anos, e aí com 32 decidi dar uma virada na minha carreira, comecei a questionar, né? Então normalmente os homens começam a questionar assim, a carreira ali na faixa dos 35 anos, né? Até os 40 começa a ter esse questionamento. A mulher começa a ter esse questionamento ali na faixa dos 25 ao 30, ela começa a perguntar quem que eu sou, por que eu estou com essa pessoa, por que eu estou trabalhando aqui. E o meu questionamento foi justamente nessa idade, ali com 32, 33 anos, comecei a questionar. E aí eu já estava mais ou menos há 4 anos como diretor do banco, e aí eu decidi cair fora e reiniciar minha carreira. Saí do Brasil, fui para Nova Zelândia, e aí lá comecei a ler um monte de livros sobre psicologia e psicanálise. No retorno, depois de alguns anos na Nova Zelândia, eu decidi entrar nessa área de treinamento de pessoas. Estou ensinando as pessoas a fazer gestão de equipes, a liderar as pessoas, a crescer na carreira. Então hoje eu faço essa série de treinamentos nas empresas sobre desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de pessoas e gestão de equipes. Nossa, incrível, cara. E você já trabalhou bastante com várias pessoas e foi para vários países. No meio desse caminho, você praticou bastante esporte? Como que foi sua relação com o esporte? Boa pergunta, cara. Eu, durante bastante tempo, na verdade, na minha juventude, eu realmente fui bastante atleta, né? Eu cheguei a ser... fiz parte da equipe campeã brasileira de polo aquático, fui quase faixa preta de taekwondo, faltou uma faixazinha só. Eu fui vice-campeão paulista de natação, então eu sempre curti bastante esporte, né? Então durante uma época da minha vida eu curti. Eu cheguei a reduzir muito quando eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar ao mesmo tempo. Então aquela vida de trabalho durante o dia, estuda de noite, praticamente não tinha momento para o esporte. Então aí eu coloquei o pé no freio e parei durante muito tempo. Eu acho que eu parei ali por uns mais de 10 anos de fazer esporte nessa época, talvez 10 a 15 anos. E assim, quando você parou de fazer tanta atividade, o que você sentiu depois no seu corpo, assim, no seu dia a dia? Ali foi a primeira experiência que eu não fiz esporte, então a impressão que eu tinha, como a gente era muito jovem, ali na faixa dos 28, 30 anos, você não sente muito, né? Mas eu comecei a sentir realmente que a minha capacidade de tomar decisões começou a diminuir, né? Você pode falar melhor do que eu, mas acredito eu que foi porque eu comecei a ter uma menor oxigenação, eu comecei a diminuir a minha vitalidade, eu comecei a me cansar muito rapidamente, eu comecei a lidar com mais dificuldade com relação ao estresse, né? Então, e nesse momento que você começa a ter essa situação, você começa a evitar decisões, você começa a evitar se portar bem numa reunião, você tem dificuldade de convencer as outras pessoas. Eu tinha muito mais cansaço quando eu tinha que pegar a estrada e ir até outro lugar, então eu evitava fazer esse tipo de coisa. Ou seja, eu comecei a ver uma enorme correlação entre dificuldade de desenvolver na carreira com a ausência de esporte, né? E o último estágio foi dor mesmo, né? Dor nas costas, dor na lombar. Nossa. Principalmente quando a gente fica muito tempo sentado. Ou tá no trânsito, tá na estrada, ou tá no escritório, muito tempo sentado. Então essa nossa realidade demanda bastante isso daí. Realmente, você pontuou bem a parte da menor oxigenação. Isso acontece porque, você falou do taekwondo, do polo aquático, existe muita oxigenação. Então, a principal estrutura que faz essa oxigenação se chama mitocôndria.
E quando você não tem um estímulo constante de oxigenação, essas mitocôndrias não têm necessidade delas existirem, então elas vão reduzindo. Então isso é real. Não é por acaso que seu fôlego está diminuindo. A vitalidade diminui, né? Essa estrutura realmente começou a diminuir porque não tinha demanda. Sim. Certo? Sim. Então você falou das dor nas costas, né? Qual parte das costas você sente mais dor? Principalmente aqui embaixo, ali no lombar e aqui em cima. Acho que é por isso que eu fica meio curvado, sempre digitando, né? Então esse retorno aqui, ficar nessa postura boa, era uma coisa que eu comecei a ter bastante dificuldade. Uhum. E aí eu me recordo um dia que eu comecei a viver de fast food. Então assim, ou era McDonald's, era Pizza Hut, lá em São Paulo, né? Ou era para quem é mais velho, quem era o Arby's. Então eu ficava Subway, eu ficava vivendo isso aqui, porque a gente come muito rápido, tinha que voltar pro escritório. Muitas vezes eu comia na mesa, né? Uhum. No trabalho, então eu tinha que ser comida rápida. Eu me recordo que um dia eu fui num desses e aí o elevador do prédio que eu trabalhava ali estava com problema. Eu subi 3 andares, eu pedi o fôlego no 2º andar. Falei, nossa! Ali eu senti que eu preciso começar a voltar a fazer esporte. Cara, e aquele momento que você resolveu, você falou, ficou 10 anos sem fazer esporte, mais ou menos, e quando você voltou a fazer esporte, o que você sentiu na sua vida, no seu dia a dia, quando você voltou? Eu acho que a grande pergunta é também o que me fez voltar a fazer o esporte, né? Assim. Eu acho que, Eric, foi essa compreensão que normalmente a gente esquece, que é o seguinte, que você começa a chegar mais cansado, começa a chegar 3 horas da tarde, você já quer já não trabalhar mais tanto, você já começa a reduzir, sabe, o emprego, aliás, a correria do trabalho, né? Você tem dificuldade para acordar de manhã, você não pula da cama, sabe quando você toca o despertador, você começa a pensar já nas consequências de mais 10 ou 15 minutos, o que vai acontecer no trabalho, chegar um pouco tarde. Essas coisas, eu comecei a fazer essa correlação da falta de esporte, porque quando eu fazia esporte eu não tinha isso. Uhum. Levantava com velocidade, tinha vitalidade, eu respondia, a minha reação era muito mais rápida, eu não tinha, o meu medo de ir para reuniões difíceis era menor, o meu receio de decidir era menor. Eu chegava 3 horas da tarde, estava com o maior pique, tanto que muitas vezes eu treinava de noite. Então eu chegava 5, 6 horas da tarde, eu estava no maior pique, eu sabia que ainda de noite eu ia treinar ainda. Né? Uhum. Então assim, a minha qualidade também, a produtividade, a minha eficácia, a minha eficiência era muito maior com o esporte. Então, quando eu comecei a me lembrar disso, foi quando eu comecei a falar, poxa, eu preciso voltar a fazer isso. O segundo momento foi quando aí depois eu parei um pouco de fazer esporte novo, porque eu voltei da Nova Zelândia, voltei para o Brasil, e aí eu tive um gap aí de novo. E aí eu voltei a fazer, porque eu comecei a sentir isso quando estava com as crianças. Comecei a perder vitalidade com as crianças. Nossa. Aí eu voltei a fazer esporte. Isso é uma realidade de muitas pessoas, né? Comer durante o trabalho, começar a se sentir menos exposto e tal. Cara, que incrível essa história. Então, e a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes não têm ainda a força de realmente voltar a fazer o esporte. Está cansada ainda, não teve essa disposição. Sim. Então ela precisa criar um bom hábito de fazer o exercício. Sim. O que a pessoa pode fazer hoje para começar um bom hábito, que seja um pouco menor, que ela possa aplicar hoje? Qual um bom hábito que ela pode fazer hoje? Acho que tem 2 coisas que você tem que fazer, viu? Uma, você já viu esses atletas, né? Claro que você já viu, mas sabe esses atletas atletas de ponta, que antes de ele entrar na competição, ele visualiza a competição, visualiza o que tem que fazer? E no piloto de Fórmula 1, ele fecha o olho ali, ele começa a imaginar, poxa, aqui eu vou fazer uma curva, aqui eu vou colocar o pé no freio, aqui eu vou acelerar. Ele começa a imaginar isso a 20 metros ali, fazer... Essa visualização de como quando você está fazendo esporte, o benefício é muito bom. Então, 2 coisas. Uma, você precisa se convencer mentalmente, visualizando o cenário de que você fazendo um esporte, tendo aquela vitalidade de novo, as coisas começam a acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? E o segundo ponto, sabe aquela regrinha de você uma correlação direta das pessoas que você convive? Sim. Então, a ideia seria isso. É você começar a se aproximar de pessoas que já estão fazendo esporte todos os dias. Muito bom. Começar a pegar um personal trainer que é ativo. Sim. Sabe? Não um que vai ser complacente com você. Mas o que vai exigir de você? Ou vai chegar, vamos correr, vamos exigir um pouco mais além.
Tá? A ideia não é você pegar um personal para bater papo. É um personal competitivo. Eu quero ir porque eu quero melhorar esse tipo de coisa. Por quê? Porque às vezes a gente vai tentar convencer, às vezes você do contrário. Putz, eu tô cansado. Não, tem que... Eu quero dizer o seguinte, se aproxime de pessoas que já têm um nível melhor que você. Sim. Né? Como é que você melhora o jogo de tênis? Jogando com pessoas melhores. Como é que eu melhoro na minha carreira? Almoçando com diretores, se eu sou um gerente. Sim. Almoçando com empresários, donos de empresas. Ou se eu sou analista, fazendo happy hour ou tomando café com gerentes. Pessoas que já chegaram até lá. Então eu começo a entender o jogo, eu começo a entender a importância de network, eu começo a entender a importância de uma boa postura, eu começo a entender a importância de ter um bom vocabulário, de não errar no português, de ter um determinado tipo de olhar, de melhorar a oratória, de você se vestir de uma determinada maneira. Você começa a perceber que é um padrão de sucesso. E, então assim, eu diria que a primeira é a parte mental e a segunda é você começar a ficar junto com pessoas que já estão praticando todos os dias. E não, vou juntar com uma equipe que a gente vai começar a fazer esporte. Vou te falar que isso aqui é a receita para dar porcaria. É até legal. Vou pegar meus 4, 5, 6 amigos aqui, não sei o quê, que a gente tudo sedentário, fumante, vamos fazer. Cara, a chance desse pessoal parar é muito grande. Sim. Mas se você já entra junto num time, num trem que já tá andando, faz sentido? É mais fácil. Porque aquele time não vai parar. Você para, mas aquele time não para. Então, aí você começa a pegar ritmo e você vai embora. Acho que são as duas coisas aí. Cara, impressionante. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no canal. E agora, como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais ou querer entrar em contato com você? Como elas podem? Legal, acho que o jeito mais fácil é entrar ali no meu Instagram, que é mauriciocarvalho.oficial. mauriciocarvalho.oficial. Manda um Insta ali pra mim, manda um privado pra mim. Ou me contata ali pelo WhatsApp, pelo 19998496502. Então é 998496502. Eu respondo ali, não é máquina, eu respondo sinceramente. Então essa que é a ideia, tá? Lembre-se do seguinte, só para finalizar, há muita lenda de que eu preciso fazer isso por um determinado tempo, a lenda dos 21 dias. Cara, você vai ver que nessas coisas são tão matemáticas assim, tá? É muito mais uma questão de você exercitar a sua vontade, e você pode exercitar a sua vontade de um dia para o outro. Por exemplo, você já fez uma mudança que não levou 21 dias? Com certeza. Você muda na hora. A dor é tão grande, cara, chega, eu não aguento mais, vamos mudar já. E você muda, claro. Você não precisa de 21 dias, ou 21 horas, ou 9 dias seguidos, ou 3 de 7, ou 3 meses. Você tem uma lenda também dos 90 dias, né? Cara, não, você fez uma mudança muito rápida. Uhum. Por quê? Porque você se comprometeu completamente com aquilo. Então, e como é que você se compromete completamente? Quando você coloca o seu corpo para agir. É isso. Incrível. Se falou, tá falado. Então, muito obrigado novamente. Gente, os contatos do Maurício eu vou deixar tudo na descrição, tá? Legal. E esse episódio também vai estar disponível em podcast. Então, se você já está no podcast, venha para o YouTube, que logo vão ter muito mais novidades. Então, obrigado por estar aqui. Abraço, até mais. Até mais.